Uma das dificuldades que a gente tem, principalmente para fazer projetos de cenografia, onde a gente tem um mesmo objeto que ele se repete muitas vezes, por exemplo, quando a gente tem uma plenária que a mesma cadeira é para 1.000 pessoas, para 200 pessoas, para 5.000 pessoas, ou quando você tem que fazer uma mesa de jantar para 800, 1.000, 2.000 pessoas, é o mesmo objeto e ele pesa muito na cena se você não otimizar. Nesse vídeo eu vou falar para você como fazer uma configuração, como você colocar esses objetos, configurar da melhor forma, e também caso você tenha que trocar especificamente um objeto, de como você fazer isso da maneira mais rápida possível. Meu nome é Douglas Faustino e eu falo sobre projetos de cenografia em eventos. Se você gosta desse conteúdo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal que me ajuda demais. E bora pro vídeo. E aqui eu já tenho a configuração do que fosse, por exemplo, uma mesa de jantar para um evento social ou corporativo, e a gente tem a cadeira, tem essa mesa, e a gente precisa fazer este setup aqui, precisa colocar, fazer a decoração dentro do nosso projeto. E aí, uma coisa que você poderia fazer, você poderia até colocar o Show Transform mesmo, você poderia usar isso aqui e vir colocando no olho, sendo que não é muito prático. O que eu vou mostrar para você é selecionar esse objeto e vir nessa ferramenta que é Select and Place. E com essa ferramenta selecionada, você só clica e arrasta e ele já identificou qual o objeto ali em cima e ele já fez a posição correta. Eu posso pegar esse mesmo jogo de prato aqui e colocar, e agora eu já tenho a certeza que este objeto foi colocado. Muito mais rápido e prático. E agora, para poder fazer esse setup, eu posso ir no mover normal. Para mim, eu acho muito mais simples só selecionar e copiar aqui, fazer a rotação dele em 90 graus, em 180 graus, na verdade. E quando eu seleciono os dois, o pivô já muda para o centro. Eu acho mais simples selecionar e rotacionar dessa forma aqui. Eu acho isso muito mais simples, certo? Mas o que acontece, muita gente faz esse setup aqui e para uma funciona, mas aí quando a gente tem que fazer pro evento mesmo, a gente precisa pegar o que acontece muito, a pessoa vai pegar esse setup e coloca um grupo qualquer, clica e arrasta. Se você coloca como cópia, a memória RAM vai gastar muito, mas aí tem muita gente que já coloca como instância e coloca como, por exemplo, 8. Coloca 8 aqui. Eita, foi 80, sei lá. Você cria várias cópias, aí você seleciona essas aqui e coloca várias cópias também. E qual que é o problema disso? O problema disso é que seu 3D fica muito pesado. Ainda mais se você começar a colocar luz, colocar muito material, pode ser que isso seja um problema. A melhor forma para você se organizar é deixar tudo isso em proxy. Só que imagina que você já está com esse desenho aqui e você não quer mais ter que ficar fazendo um por um. Seria muito difícil quando você já organizou todos esses objetos e você tem que fazer essa troca de cadeira um por um. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer. Eu já tenho meus modelos separados. Eu tenho uma cadeira aqui e eu tenho esse vaso também para poder fazer em proxy. Porque o proxy ele nada mais é do que não vai subir a mesh aqui, ele vai ficar como se fosse uma textura e toda hora que você renderizar ele vai puxar. Então ele só vai usar essa mesh quando você dá o render. Se eu apertar a tecla 7 aqui, você já vê que tem 36 milhões de objetos. Você vai ver o quanto que isso aqui vai otimizar. A primeira coisa que você vai ter que fazer, vai ter que selecionar todos esses objetos e vai ter que dar um ungroup. E aí, por exemplo, vou selecionar essas aqui, vou ter que selecionar tudo também e vou ter que dar um ungroup também para poder selecionar cadeira por cadeira. A gente vai nessa ferramenta do Corona, que é o Open Object Replacer. E é exatamente isso que essa ferramenta vai fazer. O que eu quero aqui? Eu quero falar qual objeto que eu quero trocar. Então eu vou selecionar essa cadeira, que se eu selecionar aqui e deixar ela como Full Mesh, é essa cadeira aqui, mas eu posso mudar a visualização dela para Point Cloud para poder ficar mais leve. Eu vou deixar como Full Mesh para poder vocês entenderem melhor. E eu vou selecionar aqui, vou simplesmente clicar no Add. E aí o que eu preciso? Eu sei que essas cadeiras elas são as mesmas, então eu seleciono em uma cadeira, vou botão direito colocar Select Similar, e ele selecionou todas as cadeiras. Se você perceber, até aqui já começou a ficar muito pesado. E aí o que acontece? Eu estou com tudo selecionado, e agora eu quero trocar essas cadeiras por essa que eu já te coloquei aqui no Object Replace. Então a única coisa que eu tenho que fazer agora é colocar um Apply. E pronto, ele trocou, mas só que se você for ver, que ele ficou na posição errada. Então eu vou dar um Ctrl Z. Aqui eu tenho todos os objetos. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir no avançado.
Aí aqui tem algumas propriedades que a gente pode fazer. Quais são as propriedades que vão ficar para o desenho final? Dos objetos que estão na cena ou os objetos que vão ser trocados. Então eu posso trocar o layer, o material, a rotação, a escala ou o white color. Então você viu que a rotação ficou ruim? Então aqui eu posso, em vez de deixar a rotação pelo replacing, que era isso daqui, eu vou pegar a rotação do objeto que já está na posição. Então eu troquei somente essa função e eu coloquei o apply. E agora sim, a gente tem nossos objetos trocados de uma maneira muito mais prática. Aí você viu que ficou 149 milhões de polígonos, e isso é muito pesado, ainda mais se você não tiver um computador tão parrudo. E aí o que a gente faz agora? Todos esses objetos que eu fiz estão em proxy, e agora eu posso vir aqui e só colocar, por exemplo, o modo de visualização em point cloud. E aí ele já desceu para 29 milhões, que foi bem menos. Mas aí o que acontece? Eu tenho ainda, por exemplo, essas flores. E aí o que eu vou pegar agora? Aqui zerou, e só para poder dar um clear all, eu vou pegar aqui, vou selecionar esse daqui, vou dar um botão direito, select similar. Ele selecionou os objetos. Para poder só ter a certeza, eu vou selecionar aqui, ele está movendo. E aqui eu posso pegar este daqui, eu não preciso mais deixar a rotação, porque a rotação não está influenciando. Eu vou selecionar esse objeto, vou colocar como add aqui. Vou selecionar este daqui, dar um select similar. E aí eu dou um apply. E agora este objeto aqui, eles ficaram todos na mesma posição. Então esse objeto que estava aqui agora estão em todas as mesas, e aí você já vê que em vez de 26 eu tenho 10 milhões de polígonos. E aqui que está mandando também, tem muito objeto como esse jogo de pratos, essa toalha, que aí eles também estão pesando, mas aí você já pode fazer com seus objetos e sempre deixar ele como proxy, tá bom? E aí, uma última consideração para poder isso funcionar, é importante que você deixe sempre seu pivô do objeto que está substituindo e o objeto que vai substituir na mesma posição, que o 3ds Max ele sempre vai se orientar pelo pivô. Sempre importante se atentar a este pivô, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou até o final, dá um like para poder me ajudar. Valeu e falou!